bem-vindos a mais uma edição da Web Rádio Jovem Cientista. Desta vez, o entrevistado é o professor Roberto Figueira Santos, que formou-se em Medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1949 e já em 1951 tornou-se professor desta instituição, seguindo os mesmos passos do seu pai, Edgar Santos. O professor Roberto Santos nasceu em 15 de setembro de 1926 e foi secretário estadual de saúde, reitor da UFBA de 67 a 71, governador da Bahia de 75 a 79, ministro da Saúde de 86 a 87, deputado federal de 95 a 99. Dentre essas inúmeras atividades desenvolvidas, é possível destacar ainda a presidência no Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico entre 85 e 86, além da fundação e presidência da Academia Baiana de Ciências, desempenhada até os dias atuais. É membro honorário da Academia Nacional de Medicina, membro titular da Academia de Letras da Bahia, da Academia Baiana de Educação e da Academia de Medicina da Bahia. Tem mais de 40 trabalhos publicados, entre eles Educação Médica nos Trópicos, o Ensino Médico no Brasil e a Pesquisa Médica no Brasil. Durante a sua carreira acadêmica, estudou em diversas universidades dos Estados Unidos e Inglaterra, especializando-se em clínica médica, medicina experimental, doutorado em medicina e saúde e pós-doutorado em nefrologia. Confira agora a entrevista. Dr. Roberto, conte-nos um pouco sobre sua história de vida e como o senhor se interessou pela ciência. Pois não. Eu tenho uma longa história de vida, porque tenho tido uma atividade muito intensa ao longo de muitas décadas. Eu estou agora com 86 anos, tenho já 62 anos de formado em medicina e durante todo esse tempo eu tenho trabalhado com temas científicos. Eu nasci aqui na Bahia, em Salvador. Meus pais são baianos, também de Salvador. Dos meus 4 avós, 3 são baianos e um nasceu em Portugal, meu avô materno, mas veio para cá aos 11 anos de idade, de modo que eu sou muito ligado aqui à cidade e ao estado. Eu fiz o meu estudo do que hoje chamaríamos de primeiro grau com professores em casa, que naquele tempo era possível. Depois a legislação foi se tornando mais exigente, mas ao final desse estudo eu me submeti ao que também era exigência na época, que era o exame de admissão, que era o terror dos meninos daquela época. Aos 10 para 11 anos eu fiz o exame de admissão, que era uma espécie de vestibular numa idade mais nova. Daí eu fui para o Colégio Antônio Vieira e fiz os 5 anos de ginásio, como era chamado na época, todos eles no Colégio Antônio Vieira. A essa altura eu não tinha ainda uma definição clara da carreira a seguir. Meu pai era médico, os amigos dele eram todos médicos e sempre nos cercavam, nos acompanhavam. E eu tinha um certo pendor para a medicina, tinha parentes, além do meu pai, outros que também eram médicos, mas não era ainda uma decisão. Quando terminava o ginásio, como era da legislação da época, nós tínhamos o que se chamava o curso complementar ao ginásio. E aí já começava alguma especialização, porque dentro daquela reforma da educação do momento, existia um curso complementar da área da saúde, um outro da área das engenharias e um terceiro da área jurídica. E aí eu tinha então já de definir em alguma direção. E escolhi medicina. Fiz os 2 anos complementares ao ginásio. Correspondiam às idades de 16, 17 anos. No Colégio dos Maristas, porque o Vieira não formou esse curso complementar. E daí eu fui para o vestibular de medicina. Fiz o vestibular de medicina e daí cursei todos os 6 anos aqui em Salvador, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia.
Naquela época, a Universidade Federal da Bahia estava para começar, mas ela se formou em 46, quando eu estava à altura do 3º ano de medicina. Eu me formei em 49. Durante todo esse tempo, eu tinha já uma predileção pelo estudo das ciências que precedem a atividade profissional da medicina. E naquela época não havia pesquisa ao nível de estudante. Na verdade, as pesquisas nas nossas universidades estavam apenas começando. Foi realmente não existia ainda a pós-graduação. A pouca pesquisa que se realizou no Brasil até em torno de 1950 era sobretudo realizada por pesquisadores que vinham de fora, estrangeiros, ou então brasileiros que tinham ido para o exterior. Quando eu me formei, em 49, a Segunda Grande Guerra tinha terminado. E começavam a surgir oportunidades de estudo fora do Brasil. E eu recebi uma bolsa de uma fundação americana e, com isso, em 1950, eu fui para os Estados Unidos. Primeiro realizei um curso de adaptação aos métodos americanos, porque a nossa tradição era toda francesa, e isso era verdade também em muitos outros países latino-americanos e em países asiáticos. A influência francesa era muito forte, até a Segunda Guerra, quando a França perdeu essa guerra, e os Estados Unidos e a Inglaterra, os países de língua inglesa, cresceram muito do ponto de vista econômico e do ponto de vista científico. Fui então para os Estados Unidos e comecei com essa adaptação à língua e à medicina ao estilo americano. E em seguida fiz um trabalho de residente numa outra universidade. Eu comecei em Nova York, na Faculdade de Medicina da Universidade de Cornell. Daí eu fui para a Universidade de Michigan, onde trabalhei como residente. Ao fim de 2 anos, eu fui para a Universidade de Harvard, no Hospital Massachusetts General, onde fiz pesquisa, e só pesquisa. Era uma pesquisa clínica, foi a metodologia que eu aprendi de pesquisa, foi predominantemente na área do metabolismo hidromineral. No laboratório onde eu trabalhei, nesse hospital, estava se testando o primeiro fotômetro de chama que dosa sódio e potássio em condições de industrialização para ter um aparelho confiável e que, mediante uma operação simples, você consegue dosagens que antigamente eram muito mais trabalhosas. Eu trabalhei com o professor Alexander Leaf, que era um dos pioneiros desse metabolismo hidromineral, durante perto de 1 ano, e daí voltei para a Bahia. Ao voltar para a Bahia, eu fui direto ao Hospital das Clínicas, que hoje é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos. O hospital estava inaugurado há pouco tempo, com um equipamento maravilhoso, tudo muito atualizado e da melhor qualidade. E, ao mesmo tempo, a nossa tradição de influência francesa também se refletia no currículo médico, na sequência das disciplinas que levam ao diploma de médico. Eu entrei aí trabalhando na área de clínica médica, numa das cadeiras de clínica médica, que era então chefiada pelo professor Adriano Pondé, e comecei a fazer pesquisa no próprio Hospital das Clínicas, aproveitando as técnicas que eu tinha aprendido quando estava no Massachusetts General Hospital. E aí então estava, vamos dizer, a minha realização. Era o que eu queria. Era fazer pesquisas dentro de um ambiente que na época estava extremamente favorável, usando problemas de pacientes da medicina local, e eu gostava de trabalhar em laboratório, e eu mesmo fazia muitas
das dosagens, aplicava muitas das técnicas, embora depois, com o tempo, eu fosse obtendo recursos, sobretudo do CNPq, que estava começando a se formar, e com isso passei a ter auxiliares, e vieram também auxiliares de estudantes de medicina. Com isso eu preparei 3 teses. Eu preparei uma tese de doutorado, preparei uma tese de docência livre e preparei uma tese de cátedra. Todas essas 3 dentro dessa linha do estudo do metabolismo e do mineral. Eu fiz concurso, então, para a cátedra, fui o primeiro colocado e fui nomeado professor catedrático quando eu tinha pouco mais de 30 anos. E comecei, então, a trabalhar com toda a segurança. Eu era já professor, no Brasil começavam a surgir algumas preocupações com uma atualização do currículo médico e ao mesmo tempo me dedicava intensamente ao ensino da clínica médica em tempo integral. Eu não abri consultório, eu nunca trabalhei em clínica privada. Todo o meu dia era no Hospital das Clínicas, trabalhando com pacientes que naquela época se chamavam de indigentes. Não existia SUS, seguramente, não existia previdência social, era muito precária, e então havia o que se chamava o paciente indigente, que é aquele que necessitava de cuidados hospitalares, mas que não tinha recursos, não tinha onde conseguir apoio para a realização desses exames e desse tratamento. Em 1956, eu estava com pouco tempo de professor, quando criei a residência hospitalar. Era uma instituição que significa a especialização dentro das várias especialidades médicas e que teve e passou a ter uma importância muito grande na medida em que ela foi se firmando aqui pelo Brasil todo. Quando eu criei a residência do Hospital das Clínicas aqui, só existiam 2 outras no Brasil. Uma no Hospital das Clínicas de São Paulo, que existia há 2 ou 3 anos, e uma outra no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que tinha sido, quando o Rio de Janeiro era a capital da República, tinha sido um hospital muito avançado, com condições de trabalho excelentes, mas que depois entrou em dificuldades e já não manteve o mesmo padrão. Aqui, portanto, foi o 3º programa de residência no Brasil. Nesse programa de residência nós conseguimos apoio da mesma fundação que tinha me dado a minha bolsa e de vários outros colegas, que era a Fundação Kellogg, a fundação que fabrica, de uma empresa que fabrica cereais para o café da manhã. É uma empresa que lida muito com o mercado de cereais nos Estados Unidos, uma empresa muito forte, e que mantém essa fundação que nos ajudou muito aqui na área da saúde. Pois bem, daí então, além dessa pesquisa a que eu me dedicava muito, eu comecei também a me envolver numa modernização, numa atualização do ensino da medicina. Conforme disse, o ensino da medicina no Brasil tinha tido até a Segunda Guerra uma influência francesa muito forte. Quando veio a guerra, o Brasil ficou desligado desses países de maior desenvolvimento cultural, tanto da Alemanha, como da França, como da Inglaterra, como dos Estados Unidos. Era a guerra. Havia bloqueios que dificultavam o movimento dos navios dentro das travessias do oceano. A aviação era ainda pouco desenvolvida, a aviação comercial tomou força justamente em função do progresso com a guerra, e com isso então nós tínhamos ficado com um currículo que não estava atualizado. Trabalhei
com colegas professores da nossa e de outras faculdades que mostravam também interesse por essa modernização do ensino da medicina. Trabalhei nisso muitos anos. Em seguida, eu fui convidado para o Conselho Federal de Educação, onde trabalhei durante mais de 10 anos. E trabalhei também com outros colegas de outras faculdades para a criação de uma associação brasileira de escolas médicas. E com isso, houve um período em que, ao lado da atividade de pesquisa, eu me dediquei muito a essa questão da organização do ensino médico. Eu sei que estava nessa atividade quando, inesperadamente, eu fui convidado, primeiro, por uma passagem rápida, para ser secretário de saúde do governo da Bahia. Quando o governador Luiz Viana assumiu o governo, me convidou para ser seu secretário de saúde. Eu me preparei para isso na ideia de pôr em prática a nível estadual, algumas das ideias que eu tinha do convívio com os pacientes indigentes do Hospital das Clínicas. Mas acontece que com menos de 3 meses que eu tinha assumido a Secretaria de Saúde, eu fui escolhido para a lista tríplice de escolha do reitor da Universidade Federal da Bahia. Eu até sonhava algum dia ser reitor, mas não pensei nunca que viesse logo naquela ocasião. Mas o fato é que, daí, dessa atividade de professor e de secretário de saúde, eu fui para a reitoria. Acontece que era um momento que se tornou muito importante, porque aí nós vamos ter de recuar um pouco para dizer alguma coisa de como tinham se formado as universidades no Brasil. As universidades se formaram no Brasil com muito atraso, muito tardiamente. Durante mais de 300 anos, desde que começou a descoberta do Brasil, autoridades daqui de Salvador e da província da Bahia, como se chamava, tinham pretendido a equiparação dos cursos lecionados no Colégio dos Jesuítas, que era nesse prédio onde nós estamos agora, na ideia de que fossem aceitos como cursos superiores comparáveis aos das universidades de Coimbra e de Évora, em Portugal. Mas Portugal não concordou com essa pretensão dos baianos. Algumas das petições que foram feitas ao longo de 300 anos, isso está documentado num livro extremamente interessante do professor Alberto de Assis, o que se chama Raízes Históricas da Universidade da Bahia. E às vezes, em Portugal, negavam as petições que tinham se originado aqui na Bahia, outras vezes eles simplesmente engavetavam e não deram resposta. O primeiro curso superior que foi implantado aqui na Bahia, aqui no Brasil, foi o curso da chamada Escola do Hospital Militar da Bahia, a Escola de Cirurgia do Hospital Militar da Bahia, que funcionou durante os primeiros anos de forma ainda muito precária, muito limitada, mas depois, ao mesmo tempo, o príncipe Dom João, que tinha vindo de Lisboa para implantar o governo do reino no Brasil, devido à invasão que Portugal estava sofrendo das tropas de Napoleão. A família real é um fato histórico muito conhecido e sobre o qual existe muita pesquisa. A família real portuguesa se deslocou de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro, que era então a capital
da colônia. No meio desse trajeto, houve uma tempestade que desviou alguns navios e, embora a maioria dos navios tivesse seguido o rumo já esperado, que era ir para o Rio de Janeiro, alguns navios vieram aqui para Salvador. E entre esses que vieram para Salvador estava o príncipe regente. A rainha de Portugal, na época, era doente mental e o governo era assumido pelo filho dela, que era o príncipe João, príncipe regente Dom João, que depois se transformou no rei Dom João VI. O príncipe regente Dom João, então, determinou que se implantasse aqui uma escola de cirurgia. E no mesmo ano, essa implantação aqui foi em fevereiro de 1808, no mesmo ano, em novembro de 1808, ele já tinha se deslocado para o Rio de Janeiro, que era, àquela altura, a capital da República, da capital da colônia, e aí então ele implantou também uma outra escola na área da saúde. Mais tarde, ainda por influência do príncipe Dom João, depois transformado em rei Dom João VI, ele implantou uma faculdade de Direito em Recife, em Olinda, e uma outra em São Paulo. Foi assim que começou o ensino superior no Brasil. E ao longo do século XIX, muito pouca coisa foi acrescentada até o final do século, quando daí então surgiram várias outras faculdades de medicina, faculdade de direito. Nesse meio tempo, durante o século XIX, criaram-se alguns cursos que depois se transformaram, por exemplo, na Escola de Agronomia, que hoje está em Cruz das Almas, pertenceu à UFBA e hoje é da Universidade do Recôncavo. E a outra foi a Escola de Belas Artes, que começou como um curso oferecido por um pintor espanhol que se chamava Canizares e que funcionou a princípio no Liceu de Artes e Ofícios e depois foi absorvido pela universidade. Bom, mas as primeiras universidades brasileiras que funcionaram, houve outras criações no papel, que não saíram do papel, mas as primeiras que funcionaram só foram implantadas em 1934. Portanto, a história das universidades do Brasil todo é muito recente. E essas primeiras universidades foram a de São Paulo e a do Distrito Federal, que na época era no Rio de Janeiro. Essas universidades foram formadas pela aglutinação das escolas superiores que existiam nas respectivas cidades. Então, você tinha uma faculdade de medicina com todas as disciplinas, tanto as pré-médicas, tanto as disciplinas correspondentes aos setores básicos do conhecimento, até as disciplinas que ensinavam a prática ou exercício da medicina. A mesma coisa aconteceu com as escolas politécnicas, a mesma coisa aconteceu com as escolas de direito e assim por diante. Então, o que resultou daí é que você tinha em cada universidade várias cátedras em faculdades diferentes que mantiveram todo o seu currículo, tanto para matemática, como para física, como para química, como para ciências humanas, como para letras. Todos esses setores de conhecimento eram fragmentados pelas diferentes faculdades que se juntaram para formar as universidades. Isto funcionou durante algum tempo. Essas faculdades eram muito desejosas de manter todo o curso que levava ao respectivo diploma, mas chegou um momento em que se verificou que essa fragmentação dos setores das disciplinas correspondentes aos setores básicos do conhecimento, portanto, as disciplinas que funcionavam como introdução ao ensino das disciplinas profissionais, estava fragmentando demais o ensino e não dava margem para pesquisa
nas ciências básicas. Foi então que o Conselho Federal de Educação, aproveitando uma experiência que durou muito pouco na recém-criada Universidade de Brasília, em 1960, o Conselho Federal de Educação propôs uma legislação que foi adotada pelo governo, no sentido de que essas disciplinas básicas fossem todas retiradas das faculdades onde elas funcionaram e aglutinadas no Instituto de Matemática, no Instituto de Física, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e assim por diante. Essa legislação teve uma importância muito grande, porque foi graças a isso e à implantação de cargos docentes no sistema federal em regime de tempo integral e dedicação exclusiva que a pós-graduação pôde florescer, os cursos de mestrado e doutorado passaram a ter uma importância muito grande e com isso se desencadeou a pesquisa que tinha sido muito limitada no Brasil todo. A pesquisa que se realizou no Brasil até aquela época era predominantemente realizada ou por brasileiros que estudaram fora ou por pesquisadores estrangeiros. Com a pós-graduação, a realização de pesquisas no Brasil cresceu pela formação de pesquisadores que eram uma boa parte dos alunos de pós-graduação e dos diplomados de pós-graduação. Daí então, essa legislação começou justamente quando eu estava na reitoria. Fizemos então uma reestruturação da reitoria e foi aí que tomaram corpo os institutos das ciências básicas, em que a pesquisa passou a ser uma atividade de muito destaque, de muita importância. Até porque, nesse meio tempo, no Brasil, a formação do Conselho Nacional de Pesquisas, que foi em 1950-51, tinha já começado a dar frutos, a financiar e a coordenar os cursos e a coordenar o preparo de pesquisadores que depois, como bolsistas, permaneciam dentro das faculdades. Eu mesmo fui um dos primeiros bolsistas do CNPq em 1953 ou 4 por aí. E daí então, com isso, a pesquisa foi se desenvolvendo no Brasil, até que o CNPq criou entre as suas atividades as chamadas bolsas de iniciação científica. Bolsas que eram atribuídas a estudantes que mostravam pendor para a atividade de pesquisa, que adquiriam algumas técnicas que permitiam o aproveitamento de ideias que eles eram estimulados a debater e a desenvolver e a aplicar com as técnicas que estavam aprendendo para realizar pesquisas que eram de grande interesse. Isso foi um outro salto que aconteceu em relação às pesquisas. Dentro da minha carreira, quando eu terminei o meu mandato de reitor, que foi de 67 a 71, naquele tempo não havia possibilidade de reeleição. Era um mandato só, de 4 anos, e tinha de encerrar. Eu daí então fui para Brasília porque eu já era do Conselho Federal de Educação, passei a ser presidente do Conselho. Fiquei lá em Brasília durante 4 anos, até que em contato com as autoridades federais, numa época em que a eleição para governador era indireta, era feita pela Assembleia Legislativa, até que meu nome foi lembrado para governador do Estado. Era uma atividade que eu não tinha cultivado, eu não tinha nenhuma presença política no Estado, mas o fato é que, com as outras razões pelas quais eu tinha
desenvolvido uma certa presença junto aqui aos membros da Assembleia Legislativa, eu fui escolhido governador do Estado. Aí foi mais uma oportunidade para estimular a atividade de pesquisa e para realizar uma coisa que era um sonho que eu já trazia do tempo de reitor e que foi das coisas a que eu me dediquei com o maior empenho, que foi a criação de um museu didático de ciência e tecnologia. Ali na Avenida Jorge Amado, perto do Imbuí, nós construímos um prédio adequado para essa função. Conseguimos 2 apoios importantes, um da Petrobras, que na época estava muito ligado aqui à Bahia, que foi o primeiro lugar onde se descobriu petróleo em condições comerciáveis. E a outra foi o Conselho Britânico. Naquela época a Inglaterra estava em condição econômica muito forte e nos ajudou muito em várias coisas, inclusive nesse museu. Veio para aqui um dos diretores do Museu de Ciência e Tecnologia de Londres, passou uma temporada aqui, preparou alguns jovens que eram dos institutos de ciências que estavam começando, e esses jovens depois foram à Europa para completar aquilo que tinham aprendido. Esse museu foi realmente um verdadeiro encanto para a juventude da época. Por uma dessas coisas que a gente não entende, logo depois que eu deixei o governo, o museu foi esquecido, abandonado, e acabou sendo fechado por algum tempo. Até que, mais de 20 anos depois, no atual governo do Dr. Jacques Wagner, resolveram retomar o museu, mas já com muita coisa perdida, muita coisa desaparecida, que não sabe para onde foi, e assim por diante. Então, esse Museu de Ciência e Tecnologia, que foi o primeiro no Brasil, e que agora está em vários outros lugares, porque nesse meio tempo a pesquisa científica e tecnológica ganhou corpo, passou a fazer parte da vida dos brasileiros, passou a merecer uma atenção muito grande do poder público e das empresas privadas, e a partir daí, então, outros museus apareceram, e o nosso está aí lutando ainda com grandes dificuldades. Então, essa foi um outro episódio que marcou muito, que foi a implantação desse museu didático de ciência e tecnologia. Então, passou o tempo, houve uma série de transformações políticas no Brasil, até que, diante disso, eu fui nomeado presidente do CNPq. E durante mais de um ano, quase 2 anos, eu fui presidente do CNPq, e para logo em seguida passar para o Ministério da Saúde. Pois bem, essa então é um pouco da minha vida de atividade mais intensa. Depois eu tive outras atividades. Eu fui, por exemplo, representante do Brasil junto à sede da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, que me obrigou a ir e vir de Genebra. Fui deputado federal, uma atividade legislativa que não me agradou, não era o meu campo. E, mais recentemente, me veio a ideia, justamente para estimular a pesquisa científica e tecnológica, de instalar essa Academia de Ciências, que infelizmente foi muito bem aceita, tem reunido professores e pesquisadores das várias universidades e tem tido, está apenas com 2 anos, mas tem tido uma atividade muito intensa e nós esperamos que vá para frente e que cresça ainda dentro dessa mesma linha de preocupação de estimular a formação de pesquisadores e a realização de pesquisa científica e tecnológica.